Bom, um acontecimento que é da maior importância, que nós temos que ficar atentos a ele, porque vai influenciar, e já está influenciando bastante, a situação política nacional que está acontecendo na França. Nós destacamos aqui em diversas oportunidades o fato de que o bloco principal, o bloco fundamental do imperialismo entrou em crise em vários países, devido à sua política dita de austeridade, né, política neoliberal, a política da globalização, que levou a uma situação de crise social em vários países, e apareceram aí contestações a esse bloco, principalmente da parte da extrema-direita. Nós tínhamos assinalado isso aí. Isso levou a uma situação bastante crítica na Europa, repetindo aqui, com o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia, o plebiscito, né, que determinou a saída, com a crise do governo Renzi na Itália, com a crise francesa do governo socialista, que afundou completamente, com a crise alemã, crescimento da extrema-direita, com a crise na Holanda, na Áustria, com a crise em Portugal, que a gente fala pouco, mas em Portugal acabou que um governo do Partido Socialista, que em tese seria um integrante desse bloco imperialista geral, acabou tendo que se apoiar na esquerda, mais à esquerda, digamos assim, para poder constituir um governo diante da completa incapacidade, né, da direita portuguesa de constituir um governo. Então, em todos os lugares, né, a gente vê um impasse generalizado de uma política que é repudiada amplamente pela população desses países, em particular pela classe trabalhadora, e que, em grande medida, é capitalizado pela direita e pela extrema-direita. Pela extrema-direita, né? A extrema-direita capitaliza isso justamente porque ela procura se colocar fora da política de conjunto do regime democrático imperialista. Ela parece como, sei lá, contra o sistema vigente, contra o regime político vigente. E a esquerda, em grande medida, na maioria dos lugares, não consegue capitalizar nada, porque essa esquerda, ela é parte ou ela é subordinada a esse tipo de regime, né? O Partido Socialista Francês é o caso mais dramático. Teve o seu pior resultado eleitoral, acho que da história, nas eleições anteriores, justamente porque tentou, sem ter uma base social adequada para isso, impor uma série de medidas de austeridades, inclusive a lei trabalhista, né? Bom, a possibilidade da esquerda de contestar e se desenvolver na luta contra o regime imperialista ficou claro na Inglaterra, onde surgiu dentro do Partido Trabalhista também uma variante, digamos assim, contra o sistema vigente, que é o Corbyn. Bom, diante desse quadro, logicamente, o grande problema do imperialismo é o seguinte: como fazer, né, diante dessas coordenadas adversas? Primeiro, problema importante. É uma política que é totalmente impopular. Coloca-se para o conjunto da Europa, cada vez mais, o mesmo problema que se coloca no Brasil. Você tem um regime que é um regime representativo, mais democrático, menos democrático, dependendo do lugar, mas cuja característica central é que os governantes eles têm que ser referendados a cada X anos, 4, 5, pelo sufrágio popular, né? E por mais que o sufrágio popular seja manipulado, a tendência é votar contra os partidos que estão matando a população de fome, que estão causando uma série de problemas, né? Que estão provocando uma verdadeira devastação econômica, que são os partidos que defendem o regime vigente nesses países. Tanto os partidos de direita, neoliberal, como os partidos de esquerda. Então, há uma tendência ao colapso conjunto desses partidos. A não ser que os partidos de esquerda, caso da Inglaterra, tenham dado uma guinada para se opor
pelo menos em parte, a esse tipo de política econômica. Então a burguesia se vê diante desse problema. Em alguns países, que são os países, digamos assim, periféricos, quer dizer, países de segunda linha, os cidadãos de segunda classe do mundo, como o Brasil, por exemplo, eles apelaram para o golpe de Estado diretamente, sem muita cerimônia. Mesma coisa na Venezuela, mesma coisa em todos os países latino-americanos e vários outros países onde a situação era mais crítica. Em outros países, eles têm que manter as aparências, né, devido, logicamente, não a um problema metafísico, mas devido ao fato de que a politização da classe operária de setores, vários outros setores, impede soluções muito mal arrumadas, né? Por exemplo, se a solução do golpe no Brasil já gerou a crise que está gerando, imagine na França, onde a classe operária já está em pé de guerra contra o governo, onde saiu em luta contra o governo socialista, etc. e tal, seria muito mais crítico. Então você precisa de manobras que se coloquem dentro do quadro formal da representatividade, embora essas manobras não tenham essa característica. Elas são uma violação, uma fraude da representatividade. É justamente o caso da França. Tá? O caso da França, nós temos que ver o seguinte. Foi eleito o candidato com menor representatividade popular, que é o Macron, através de um conjunto de manobras extraordinárias para, principalmente, esvaziar o Partido Conservador de Direita, republicanos, o Partido de Esquerda, Partido Socialista, e o Partido de Extrema-Direita. Eles organizaram uma manobra de muita dissimulação, onde o candidato presidencial saiu do Partido Socialista, articulou um movimento do dia para a noite, milagrosamente, né? E acabou conseguindo inviabilizar a candidatura da direita, inviabilizar a candidatura da esquerda, dividir o voto da esquerda, inviabilizar o voto da extrema-direita e tudo mais. Aí foi eleito o Macron e agora, né, para acúmulo da manipulação, ele conta com uma maioria esmagadora no Congresso, no Parlamento francês. Esmagadora. Não tem como contestar a maioria que ele tem. Bom, o que nós temos que dizer sobre esse fato? Primeiramente, que nada disso é casual, como a imprensa apresenta, né? Que teria sido assim um golpe de sorte, não tem nada disso. Isso aí foi estudado, né, cuidadosamente. É uma conspiração política feita, né, para quem não... Peço minhas desculpas antecipadas para aqueles que não acreditam em conspiração na política, o que é meio estranho, mas enfim. É uma conspiração que foi feita entre a ala direita do Partido Socialista, uma ala que não é a mais direitista do Partido Republicano, que é a ala mais, digamos assim, próxima desse centro imperialista, no sentido de esvaziar os dois partidos, derrubar o candidato da extrema-direita e eleger um candidato que ninguém nunca viu mais gordo na vida. Isso daí, a prova dos 9, né? Logicamente que nós somos obrigados a ver tudo isso daí de um ponto de vista lógico, porque, como todo mundo sabe, política é uma coisa que existe nos bastidores, em grande medida. O que aparece na superfície é quase que um show para que a plateia possa apreciar, né? As tramas, as combinações, elas se dão nos bastidores. Todo mundo que faz política em algum nível sabe muito bem disso. Por isso que a ideia de que não há conspirações é uma ideia grotesca, né? Só há conspirações, né, em todos os lugares. A prova dos 9 da conspiração veio o seguinte, já ficou claro 2 semanas atrás, eu mencionei isso aqui, que o Manuel Valls, que é o maior representante da política neoliberal dentro do Partido Socialista,
ele havia sido eleito um dos poucos candidatos socialistas que foram eleitos, apesar do fato de que ele é um dos elementos mais impopulares do Partido Socialista, porque na circunscrição onde ele era eleito não havia candidato ligado ao Macron. Bom, já isso aí já, para bom entendedor, meia palavra basta. É óbvio que é uma combinação para que ele fosse eleito. E agora, depois de eleito, essa semana, ele passou para a bancada do Macron. Quer dizer, ele e os cardeais direitistas do Partido Socialista trabalharam na eleição para inviabilizar o seu próprio candidato e elegeu Macron. Ele foi eleito em parte pelo Partido Socialista. Também, outra coisa que ficou claro, uma parcela expressiva, minoritária, mas expressiva, do Partido Republicano, que é o Partido Conservador da França, passou também para a bancada do Macron. Rompeu com o partido e passou para a bancada do Macron. O que mostra que a campanha do Macron foi uma conspiração dos setores, digamos assim, neoliberais do Partido Socialista e do Partido Republicano para eleger um candidato que não tem restrições, né? Que não tem também vínculos com uma série de esquemas políticos tradicionais, mas tem sérios vínculos com os banqueiros e empresários, para que ele possa levar adiante uma política de guerra contra os trabalhadores franceses. É por esse motivo que a burguesia do mundo todo comemorou essa manobra muito bem feita, muito bem articulada, né? De esvaziar os dois partidos e, na prática, constituir um novo grande partido de direita, com elementos da esquerda do Partido Socialista, com elementos dos republicanos e com pessoas novas que eles elegeram agora. Eles, nesse sentido, ao esvaziar os dois partidos principais, e a extrema-direita e o resto da esquerda, eles quebraram o tradicional sistema político francês. E você tem agora, né, aquele político que a imprensa defende, muita gente acha que é uma maravilha, mas é o pior tipo de político que tem. Ele não tem compromisso com esquema nenhum, a não ser com os bancos. Então ele vai passar o trator em cima da população, ele vai passar um rolo compressor em cima da população. Por isso que ele já lançou o estado de emergência permanente, já relançou a lei do trabalho e ele vai atacar o sistema de saúde francês, ele vai atacar o sistema de educação francês, muito parecido com o programa, né, apresentado pelo governo Michel Temer aqui. Quer dizer, a importância da análise internacional ela está nessas coisas. Você nota a semelhança da política. Quer dizer, não é casual. Não é que aconteceu. Não é que por um acidente veio acontecer no Brasil tal e tal coisa. Você vê que há um plano, que há um planejamento minucioso, que há uma política por detrás, que há um grupo pensante e com dinheiro, com poder, atuando de trás disso daí, né? Esse caso da França, né, se eles forem bem-sucedidos, isso também é uma questão que a burguesia está eufórica com essa vitória, a burguesia imperialista mundial, mas nada quer dizer, não há nada que indique que isso daí é garantido. Porque nós temos que lembrar que o Macron continua sendo um candidato minoritário e o Congresso é minoritário. Essa bancada dele aí, ela não tem 1/3 do voto do país. Né? Na eleição para deputados, votaram menos de 50%. Quer dizer, ela é minoritária, é um dado da situação. Logicamente que, conforme você tem o poder do Estado, que é uma coisa que é subestimado por todo mundo, você tem uma grande alavanca, você tem uma grande ferramenta para fazer frente às massas. Mas não quer dizer que isso aí seja uma ferramenta que resolva absolutamente todos os problemas, de jeito nenhum. Quer dizer, vai haver um enfrentamento muito duro entre a classe operária francesa e a política neoliberal extremista que vai ser colocada em marcha pelo governo, que vai ser aprovada no Congresso, mas com muitos choques com os trabalhadores e com todo tipo de
Essa política, o Macron, ele procura se apresentar como um candidato moderno, jovem, ele não é do esquema tradicional, mentira, ele é do esquema tradicional, mas ele aparece como não sendo do esquema tradicional. Ele é o candidato dos bancos, ele é a versão presidencial da autonomia do Banco Central. Quer dizer, quase que um presidente que não responde a ninguém, a não ser aos banqueiros, porque ele não teve voto de ninguém também. A votação nele é pequena e, na maior parte, é produto de um engano, né? Muita gente votou no Macron porque a esquerda foi cega diante do problema, né? E indicou, num certo sentido, que votar no Macron era melhor do que votar na Le Pen, o que era uma bobagem. Uma bobagem porque a Le Pen não faz parte desse esquema monstruoso. Ela é uma candidatura minoritária do ponto de vista da burguesia. Mas, como todo mundo ficou, né, gosta de um bom espantalho na eleição, colocaram a Le Pen como espantalho para todo mundo correr para os braços, né, as galinhas todas correr para o braço da raposa, com medo de um espantalho que é uma figura de palha, que não é real.